Hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem interessante, onde vou estar comparando duas grandes empresas do setor elétrico do segmento de transmissão de energia. Uma delas vai ser a Taesa, a TAE4, e a outra, a ISA-CTEP, a transmissora paulista. E essa comparação ela vai surgir através da análise de alguns indicadores fundamentalistas de ambas as companhias. Então, antes de começar, quero salientar: nada do que for comentado aqui no vídeo deve ser interpretado como recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos. É apenas uma ferramenta que vai estar auxiliando você na sua tomada de decisão. E o primeiro indicador que nós vamos estar olhando aqui é o VPA, o valor patrimonial por ação, que a gente consegue encontrar ele dividindo o patrimônio líquido da companhia pelo número de papéis. Para a Taesa, o patrimônio líquido dela é de 6 bilhões 689 milhões 301 reais, e o número de papéis emitidos por ela, 1 bilhão 33 milhões 496 mil. Dividindo o patrimônio pelo número de papéis, a gente tem o VPA de 19,41. Para a TRPL, são 17 bilhões e 500 de patrimônio líquido, 658 milhões de papéis, um pouco menor que o da Taesa, e um VPA de 26,57. De forma isolada, o VPA ele não nos diz muita coisa, mas se a gente analisar ele em relação à cotação da ação, a gente consegue ter um indicador que mede a expectativa que o mercado deposita sobre o ativo. Como a gente pode ver para a Taesa, o VPA dela é de 19,41 e a sua cotação de 34,55. Ou seja, o mercado paga cerca de 1,78 vezes pela Taesa, mais de uma vez o que de fato a Taesa vale. Quanto para a TRPL, o seu VPA é de 26,57 e a sua cotação 25,29. Ou seja, o mercado está pagando abaixo do que de fato a TRPL vale, ou seja, 0,94 vezes. Aliás, esse valor é o PVP, o preço sobre o valor patrimonial. Como havia comentado, esse é um indicador que nos mostra a expectativa que o mercado deposita sobre uma ou outra companhia. Nesse caso, a gente pode interpretar de duas maneiras. O mercado gosta muito da Taesa, que paga por ela acima do seu valor patrimonial, e a outra interpretação que nós podemos ter é que a ação abaixo do seu valor patrimonial ela está descontada. Nesse caso, a Taesa ela está cara e a TRPL está descontada. É como se o mercado pagasse 1,78 para cada R$ 1 da Taesa, e como se você pagasse 94 centavos para cada R$ 1 da transmissão paulista. Então, basicamente, o VPA ele nos dá munição para saber se um ativo ele está supervalorizado ou subvalorizado. No caso, se ele está caro ou se está descontado, como no caso da TRPL. Mas há justificativas por conta disso. O mercado pode gostar mais de uma porque remunera melhor e um pouco menos da outra, porque não é uma empresa maior, mas não remunera tão bem assim os seus acionistas. Mas é uma conclusão que cada um deve chegar a partir das suas próprias análises. Partindo para o próximo indicador, a gente tem o LPA, que é o lucro por ação. A gente encontra ele dividindo o lucro líquido nos últimos 12 meses da companhia pelo número total dos papéis. É um indicador que ele mede a lucratividade da empresa. Ambos os indicadores que foram apresentados até aqui, o VPA e o LPA, eles servem para comparar diferentes empresas do mesmo segmento, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então você pode estar vendo qual apresenta o maior desses indicadores e tomar as suas decisões. No caso da Taesa, o lucro líquido dela nos últimos 12 meses foi de 932 milhões 364 mil. O lucro líquido dos últimos 12 meses da Taesa caiu com o resultado do segundo trimestre, que veio um pouco mais fraco. Na verdade, já tem um tempo que a Taesa vem reduzindo o seu lucro, mas por conta de estar chegando no final das concessões, dos projetos que ela possui. Mas seguindo, 932 milhões, e o número de papéis, 1 bilhão e 33 milhões. E o número de papéis, 1 bilhão 33 milhões e 496 mil. Dividindo, a gente tem um valor patrimonial por ação de 2,70. Para a transmissão paulista, o lucro líquido de 2 bilhões 421, isso aqui nos últimos 12 meses, dividindo pelo número de papéis de 658 milhões 883. A gente tem um LPA de 3,65. Então, basicamente nos diz quanto de lucro que a empresa gera por cada ação. Nesse período que a gente está analisando, a transmissão paulista está apresentando o maior LPA de 3,67 por ação, enquanto a Taesa de 2,70 por ação. No entanto, como havia comentado, é por conta do último trimestre que reduziu o acumulado dos últimos 12 meses, mas se a gente for comparar historicamente, a Taesa ela sempre teve um histórico de LPA elevado, inclusive acima do que a TRPL. A gente olhando aqui, o LPA da Taesa
era de 6,57, para a Transmissão Paulista, 5,10. Em 2021, 6,43 para a Transmissão Paulista, 4,58. 2022, de 4,21 para a Taesa e de 3,43 para a TRPL. Antes do resultado do segundo trimestre de 2023, a Taesa estava com LPA acima que a TRPL, estava de 3,21, se não me engano. E antes de passar para o próximo indicador, eu peço que vocês comentem aqui embaixo se o vídeo foi relevante para vocês, se possuem alguma das empresas aqui, a Taesa ou a TRPL, e sugerir que vocês vejam o último vídeo que eu lancei no canal, onde eu mostro como fazer o cálculo do preço teto a partir de dois métodos, sendo o preço teto médio e o preço teto projetivo. E que se inscreva caso você ainda não seja inscrito no canal. E passando para o próximo indicador que nós vamos estar olhando, é o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Para encontrarmos o ROI, nós só precisamos pegar o lucro líquido da companhia e dividir pelo patrimônio líquido. E aí a gente tem um valor percentual que mede a rentabilidade da companhia. Como é indutivo pensar, quanto maior esse valor, mais retorno a empresa traz. E outra forma de estar realizando o cálculo do ROI é pegando o valor do LPA e vendo quanto ele representa em porcentagem do valor patrimonial por ação. No caso, a gente analisando então o ROI da Taesa, que é essa primeira linha, acabei esquecendo de colocar, ele é de 13,90, enquanto o ROI da Transmissão Paulista é de 13,76. Mas como havia comentado, o LPA da Taesa ele está abaixo que a média histórica dela, e ainda assim a gente tem um ROI acima que o da Transmissão Paulista. Para a gente ter uma noção, o ROI da Taesa sempre foi, historicamente, maior que o da Transmissão Paulista. Desde 2017, nós vemos um ROI superior para a Taesa em relação à Transmissão Paulista. 2017, de 14,91, enquanto da Transmissão Paulista estava de 12,43. E aqui em 2022, no ano passado, enquanto o ROI da Taesa era de 22,6, o da Transmissão Paulista era de 13,68. Como comentado, nenhum dos indicadores ele deve ser analisado de forma isolada. É importante a gente estar olhando para o histórico passado de cada uma das companhias, apesar de que o histórico passado não garante resultados futuros, é pelo passado da companhia que a gente consegue fazer algumas projeções futuras. Então, pode não ser um momento favorável para a Taesa atualmente, mas se formos analisar qual das duas companhias está mais comprometida com os acionistas, acredito que pelo histórico, a Taesa. No entanto, seguindo aqui, o ponto que nós vamos analisar é o dividend yield. Se a gente for olhar o dividend yield médio da Taesa nos últimos 5 anos, ele foi de 12,35, enquanto da Transmissão Paulista foi de 8,63. Apesar do yield da Taesa ser maior, o da Transmissão Paulista não deixa de ser uma ótima remuneração. No entanto, como estamos fazendo o comparativo, se a gente for olhar aqui o dividend yield histórico de 2013 até o momento atual das duas companhias, nós conseguimos ver que a Taesa tem remunerado melhor os seus acionistas. Em vários momentos, a Transmissão Paulista pagou abaixo do mínimo de 6%, enquanto a Taesa estava pagando, quase que historicamente, acima de 9%. E até mesmo no momento atual, o dividend yield ele está acima de 9%, pouco mais de 10%. Então, é um ponto interessante. E olhando o quadro de lucro versus a cotação de ambas as companhias, se nós formos analisar, a cotação da TRPL tem andado em linha com a lucratividade da companhia. No entanto, a Taesa ela vem reduzindo drasticamente o seu lucro líquido. Mas isso aqui é porque ela está chegando ao final dos contratos, dos projetos que ela vinha realizando. Não faça a sua análise apenas pelos números dos indicadores, busque os resultados das DRS que ela vem lançando trimestralmente, anualmente, e também buscando saber aonde a empresa está aportando o dinheiro que ela possui, onde ela está investindo, se ela está entrando em novos projetos, e daí tire as suas conclusões, decida em qual das duas companhias investir, ou se não nas duas companhias, já que, como podemos ver, apesar de uma apresentar um valor menor quanto à remuneração que ela traz aos seus acionistas, ela tem esse comprometimento que está trazendo esse pagamento de forma consistente. É isso, eu espero poder ajudar na sua tomada de decisão em qual de ambas as companhias investir. E aqui abaixo na descrição eu vou disponibilizar algumas sugestões de livros para quem deseja aprender a investir por conta própria ou até mesmo analisar os indicadores fundamentalistas das empresas que lhes interessar. É só acessar o link aqui embaixo e conferir. Até a próxima.